Eu quero que você abra a sua Bíblia, o texto que nós queremos tomar como base. Eu quero falar de algumas decisões na nossa vida, de que elas vão ser, nós precisamos tomar algumas decisões. Na verdade, a nossa vida, ela é feita de decisões, não é mesmo, Jair? Caso ou não caso? Vou para os Estados Unidos ou não vou para os Estados Unidos? Compro ou não compro? Abro a empresa ou não abro a empresa? A nossa vida, ela é feita de decisões. Algumas decisões são, como nós podemos dizer assim, só para fins didáticos, secundárias, terciárias, e vai por aí afora, que, sabe, compra um terno cinza ou preto. Isso não é uma decisão, mas é uma decisão muito, assim, secundária, terciária, lá para trás. Mas tem decisões que, como eu posso dizer assim, elas alicerçam a nossa vida. A nossa vida, ela é feita, alicerçada sobre algumas decisões. E é claro, eu não quero falar sobre todas. Quero falar sobre só algumas, respeitando o nosso tempo. Quantos dos irmãos... o meu pai não fez isso comigo, porque meu pai nunca dirigia. Comprou carro, mas não dirigia. Eram a minha irmã e os meus irmãos que dirigiam. Mas eu fiz isso com um filho meu. Botava um filho meu no meu colo, e aí botava o carro já no driveway, não é? E aí colocava o carro na garagem e ele com a mão no volante. Quantos filhos passaram por essa, eu não vou dizer qual, né, dos dois filhos, para que não se saiba, mas nós estávamos no Brasil ainda. Então, não vou dizer quem é. Aí ele saía dali todo cheio de si. Coloquei o carro na garagem. Ia até falar com a mãe dele. Viu, mãe? Botei o carro na garagem. Botei o carro na garagem. E, na verdade, irmãos, isso está em nós. Isso está em nós e deve de estar em nós. Nós precisamos disso. O problema é nós nos deixar levar por isso. A dificuldade do homem está em não dominar, controlar, estar em charge desse sentimento. Quando o homem se deixa levar por esse sentimento, aí ele torna-se um escravo do seu próprio coração, e aí dá o que dá. Sabe onde é que nasce isso, irmãos? Isso nasce lá no Jardim do Éden. Nasceu lá e derrubou a raça humana lá no Jardim do Éden. Quando apanha do fruto e come do fruto, é porque eu quero saber. Eu quero ser igual. Algumas decisões. E nós vamos ver, irmãos, eu quero falar de uma... ele não é muito falado, esse personagem bíblico, não é? Mas nós já pregamos sobre ele aqui, sob uma outra perspectiva. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Zacarias. Zacarias, para você que não está muito familiarizado com os profetas, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, Malaquias, e aí entra Mateus. Zacarias, no capítulo 4, e o versículo de número do 1, nós vamos ler do 1 ao 10. Só para que você se contextualize, não é? Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Zacarias, ele fala, ele profetiza, e Deus o usa num método de visões, e aí ele mesmo diz o que significa e tal. Esse é o meio de qual Deus usa Zacarias. E Zacarias profetiza, irmãos, para nós nos contextualizar direitinho,
para você saber, essa profecia aqui, ela é feita a Zorobabel. Zorobabel. Zorobabel, ele vem junto com Esdras. Junto com Esdras, lá no Antigo Testamento, vocês lembram? Quando Deus realmente abre as portas e o povo judeu retorna do cativeiro babilônico. Lembram? Quando o povo judeu, Nabucodonosor leva o povo judeu fica 70 anos cativo na Babilônia, e aí depois entra um outro reino, o reino persa, não é mesmo? Na visão de Daniel, sai da cabeça e vai para o peito de prata, para você ver que está tudo assim, tudo conectado. Tudo conectado. E Zorobabel vem com Esdras para exatamente instaurar novamente, com esse povo que retorna, não é mesmo? Com esse povo que retorna do cativeiro, instaurar novamente, estabelecer novamente o templo e o culto a Deus Jeová. Essa é a função de Zorobabel. E Zorobabel enfrenta uma dificuldade muito grande. Zorobabel enfrenta uma dificuldade muito grande. Se você for ler um pouquinho, com atenção, se aprofundar, a dificuldade já começa de que o povo que retorna é uma parte muito mínima. É claro, se hoje abrir as portas para quem quiser voltar para o Brasil, de brasileiro, tem alguns que até voltam, mas uma grande parte não quer voltar. Não é mesmo? Muita gente não quer voltar. E tem a verdade é essa, tem um sentido muito claro nisso. É o poder aquisitivo, a segurança, a estabilidade, a educação, não é? Tudo isso demanda que, não, eu não quero voltar para lá. Mas aí o que aconteceu? Olha, eu vou dar dinheiro e tu vai. Então, nesse ambiente, nesse clima, nesse contexto, que Zorobabel com Esdras retornam para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, meus irmãos, eles encontram muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Aproximadamente depois desse texto de Zacarias 4, para que o templo seja inaugurado, mais ou menos 4 anos. 4 anos depois dessa profecia, que o templo é inaugurado. Porque quando o povo chega lá, irmãos, o povo quer plantar. O povo quer estabelecer a casa. O povo quer, irmãos, olhar o lado dele. Viu? Esse é o contexto do povo. É com esse tipo de povo, não é mesmo? Com esse tipo de povo que Zorobabel está lidando. Essa é a situação de Zorobabel. Agora eu vou construir templo. Você conhece alguma coisa assim? Lembra disso? E eu tenho tempo para ir para a igreja? Não, eu não tenho tempo para templo, camarada. Eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida. A minha casa está virada de ponta cabeça. E era um povo colono, não é mesmo? Plantou e queria plantar e desenvolver de novo, porque estava um monturo a Babilônia, a Jerusalém, Judá. Estava um monturo, estava um lixo. Lembra de Neemias? As portas queimadas, os muros queimados e o templo destruído. E aqui nós já temos uma lição muito grande, irmãos. Quando Deus começa a restabelecer, Ele começa a restabelecer pelo templo. Pelo templo. O restabelecimento de Deus. Quando uma pessoa, levando isso para o lado espiritual, quando a pessoa volta ou vem para Jesus, abraça Jesus, recebe o Evangelho, começa essa transformação pelo templo, pela adoração a Deus. A importância do templo começa no interior, começa no espírito, começa no coração, essa transformação. Então
Zorobabel estava nessa situação. O povo com pouca fé, o povo com muita pouca fé, o povo com uma visão míope. Sabe, uma visão míope que chega aqui, que vê um palmo só à frente. Tem uma outra, nesse contexto, é quando ele diz, olha, muitos dali viram a glória do templo de Salomão. A glória do templo de Salomão. Aquela coisa enorme, aquela coisa riquíssima, aquela obra cheia de ouro, cheia de coisas, enfim, uma das maravilhas do mundo, que era o templo de Salomão, que foi destruído. E agora vai ali, irmãos, o Zorobabel e o Esdras querer reedificar o templo com um monte de colono, sem dinheiro, com inimigos, e a população toda em dificuldade, sem dinheiro, a verdade era essa. E aí então, Deus fala nesse contexto, nesse ambiente, nessa temperatura, nesse clima que eu situei aqui para você, e eu só falei alguns detalhes, porque a situação é muito pior. É nesse clima que Deus fala com Zorobabel. E diz algumas palavras para Zorobabel que servem para nós. Que devem servir para nós. Que devem ser, como eu disse, alicerces, escolhas, decisões para a nossa vida. Amém? Então, abra comigo lá. Abriram? Então leia aí junto comigo. Você acompanha na sua Bíblia. Zacarias 4, versículo 1 a 10, diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à esquerda, à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. E aí aqui entra o que eu quero tomar. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder. Tem uma outra palavra que diz por violência. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Remate aqui, irmãos, é a pedra final. Arrematou. Como eu gosto de dizer de vez em quando, a azeitona na empada. É essa pedra. Ou seja, ele vai concluir a obra. Que obra que é essa? O templo. Ele vai colocar a pedra de remate. Ou seja, ele vai cortar a fita para abrir da inauguração do templo. É isso que o anjo está dizendo. Para você entender bem direitinho. Não para nós aqui, mas para quem está nos assistindo, porque aqui todos conseguiram pegar. Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, com muita festa,
com muita glória e tal, aquela questão. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como eu disse já nessa um pouquinho na introdução, todos nós gostaríamos, irmãos, de sermos homens de sucesso. Se eu levar aqui para o lado do ministério, não é mesmo, para o púlpito, todos nós queríamos ser ministros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pregadores, quem canta, cantores, quem, enfim, não é mesmo? Quem toca, tocadores de sucesso. E eu não levo aqui a questão do sucesso para a questão de reconhecimento, tal, não é? Pregação para as nações, não é nada disso. É que quando ele prega, realmente o Senhor responde, acontece algo, o Senhor abençoa. É esse o sentido do sucesso. Quando canta, realmente a igreja sente, ou quem está ouvindo, sente a glória. Quando toca, realmente enche o ambiente com a presença do Espírito. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos essas conquistas espiritual. E eu quero trazer nessa questão, a questão de Zorobabel. O que o Senhor fala para Zorobabel? Eu quero trazer para nós. Eu quero trazer esse personagem para nós. Deus é capaz, irmãos, Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas através da nossa vida. Através da nossa vida. Através de você, através de mim, através do nosso irmão. Sabe, quantas das vezes, irmãos, não que eu tenho o hábito de medir, na verdade eu até me policio muito por isso, mas a gente pesa as coisas, não é mesmo? A gente pesa as coisas. Eu estava lá, nessas igrejas que a gente volta e meia está visitando, e aí eu fico olhando para a pessoa, disse, meu Deus, mas como é que consegue, Jesus? Como é que consegue? Como é que leva? Como é que prega? Como é que... Não é mesmo? A gente não faz isso, mas às vezes uma pessoa tão simples, uma pessoa tão limitada, sabe? É a graça. É a graça. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não queria, mas é Ele quem quis. Foi Ele quem escolheu. Foi Ele quem determinou. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem me tornou. Foi Ele quem fez. E isso, irmãos, nós temos que pegar para nós. É isso que nós... pegar isso para nós. E Deus vai fazer, não porque você é capaz, não porque eu sou capaz, não porque Zorobabel era capaz. Aliás, muito ao contrário, pela palavra que Deus traz a Zorobabel, Zorobabel estava olhando para aquele negócio, sabe uma coisa? Eu vou fazer a minha mochila, e vou voltar. Não que Zorobabel tenha olhado para isso, dito isso, mas na condição de como Deus fala para Zorobabel, implica em dizer de que Zorobabel estava dizendo, meu Deus, está muito difícil, eu não vou conseguir. E estava difícil mesmo, a obra estava paralisada. A obra estava parada, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, Zorobabel não se sentia preparado. Zorobabel não estava em condições. Zorobabel olhou para aquilo e disse, eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir. E aí então, Deus usa Zacarias para trazer algumas palavras, algumas posições, algumas questões para Zorobabel. Deus usa Zacarias para chamar Zorobabel na pua. Vem aqui, Zacarias, vem aqui, Zorobabel, que eu tenho uma palavra para ti. Eu me recordo, irmãos, me veio aqui agora, do dia em que eu assumi essa igreja. Do dia em que eu assumi essa igreja. Quando eu vi mesmo, e que eu disse assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E Deus usa a irmã Ana Cláudia de uma forma como Deus nunca falou comigo. Foi aquela única vez. E Deus disse para mim, por que é que tu estás com medo, homem? E naquela noite, irmãos, foi muito difícil de eu dormir. Porque Deus nunca me chamou de homem. Meu filho, meu servo, meu escolhido. E eu me encuquei. Por que, Senhor, que tu me chamasse de homem? Eu não sou homem. Não nesse sentido em que Deus colocou. Para Deus eu não sou homem. Para Deus aqui eu sou um servo. Para Deus aqui eu sou uma ferramenta. Para Deus eu sou um escolhido. E aí então, irmãos, até mesmo ser chamado de homem, num momento como esse, nesse contexto, me perturbou. E Deus me disse o porquê. Porque você estava com medo. Você estava com medo. Você está com medo. É por isso que eu te chamei de homem. Medroso. Nesse contexto, irmãos, eu quero trazer para você algumas questões. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está, em que contexto você vive. Mas eu quero que você troque de nome. Nesse sentido aqui. Em vez de Zorobabel, eu quero que você coloque o seu nome. Né? Gilberto. Gilberto. Hoje Deus vai falar contigo. Presbítero irmão Jair, hoje coloque-se no lugar de receba as palavras. Porque, irmãos, a Bíblia é o the best. A Bíblia é algo de Deus. É Deus na Bíblia. É Deus na Bíblia. Sabe? Agora, irmãos, é a mesma coisa de que você está doente para morrer e você tem o remédio na mão. Esse remédio te salva. Esse remédio te cura. Esse remédio é a solução para o teu problema, para a tua dificuldade. Mas enquanto você tiver o remédio na mão, você vai morrer com o remédio na mão. Assim é a Bíblia. Se nós lermos a Bíblia, e nós estudarmos a Bíblia, e nós mergulharmos na Bíblia, e nós chorarmos sobre a Bíblia, e nós sonharmos com a Bíblia, mas nós não aplicarmos a Bíblia, vamos morrer com a Bíblia. Vamos minguar com a Bíblia. Você está me entendendo? Primeira palavra que Deus traz para Zorobabel, que nós temos que trazer por nós, para nós. Irmãos, não é por força. Não é pelo teu poder. Deus diz para nós, é pelo meu Espírito. É o meu Espírito que opera. Você entende isso? É o meu Espírito que nós... É através do meu Espírito que as coisas acontecem. Olha, irmãos, deixa eu trazer aqui rapidinho para nós. Primeiro para mim, vamos começar a cortar aqui por cima.
Não é mesmo? Vamos começar a cortar por aqui. Nós achamos que nós podemos dirigir a igreja. Eu acho que eu posso conduzir o ministério. Eu acho que eu posso mudar o que precisa ser mudado. Eu acho que eu posso namorar com quem eu acho que eu devo namorar. Eu acho e eu faço porque eu sei a mulher que eu quero casar com ela. Então eu posso, voltando aqui um pouquinho, primeiro aqui em cima, eu dirijo a igreja. É claro que existe a minha participação. Mas quando eu quero dizer que eu dirijo, eu domino a igreja. Eu namoro quem eu quiser namorar. Eu caso com quem eu quiser casar. Eu mudo o que tem que mudar. Sozinho. By myself. Mesmo conhecendo o texto, irmãos, e nós fizemos isso. Não sei se você faz, mas de vez em quando nós estamos fazendo isso. Mesmo conhecendo o texto lá de Coríntios capítulo 13, que o que nós vemos assim com um véu. Nós vemos uma sombra. Lembra daquela televisão que tinha a válvula, que tinha que ligar ao meio-dia para assistir o Jornal Nacional, porque tinha que esquentar, e aí quando esquentava dava chuvisco, chovia. Assim é que nós vemos. Nós vemos assim, Coríntios diz que nós vemos assim. E mesmo conhecendo João 15, quando o próprio Jesus diz, olha, hello, sem mim. Você sabe o que quer dizer nada no grego? Nada. Nothing. Zero. Zip. Mas nós achamos que podemos. Nós achamos que porque o meu pai me colocou no colo e eu botei a mão no volante, eu acho que eu já estou pronto para dirigir. Tinha que esconder a chave. Nós montamos um sistema, nós enquadramos os nossos alvos nesse esquema, nesse sistema, e queremos apenas administrar. Não, porque deu certo. Não, o outro fez assim. Não deu certo. Está vendo? Não é assim, tem que ser assim. Porque não deu certo para o outro, acha que não vai dar certo para mim também, e aí então nós vamos por um outro caminho. Pior ainda. Eu já preguei aqui os caminhos, não é? Os caminhos de um homem. Existe o meu caminho, existe o caminho do meu amigo, não é? E existe o caminho do diabo e existe o caminho de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos pelo nosso caminho. A gente nunca admite que vai pelo caminho do diabo, mas muitas das vezes o diabo abre a porta e nós andamos a passos largos nesse caminho, achando que estamos no caminho. Foi Deus quem abriu. Nunca se esqueça de que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. Mas foi o diabo que levou Jesus lá ao topo, lá em cima, nas alturas. Foi o diabo que levou Jesus para lá, para de lá derrubá-lo. E muitas das vezes nós achamos que o caminho é esse, porque está dando certo, porque olha, Deus está me abençoando, olha como Deus. E é o diabo que está levando. Então, para que depender? Para que depender do Espírito Santo? Não tenho tempo para buscar o Espírito Santo, não tenho tempo para buscar a presença dEle. Olha, tem relatórios, hoje tem, faça você mesmo. Hoje você entra no YouTube, tem tudo lá. Você entra no Google, dá tudo lá. Você não sabe como arrumar a geladeira? Entra no YouTube, que lá está ensinando a arrumar a geladeira. Ah, você não sabe como pregar? Entra na internet, que lá tem pregação pronta. Hello? Ah, você não sabe como se expulsa o demônio? Entra na televisão, entra lá que vai te ensinar a expulsar demônio. Você, o quê? Você quer saber como é que se batiza com o Espírito Santo? Entra lá
que lá eles ensinam, lá tem alguém ensinando. E aí você diz assim e começa a enrolar a língua, e aí você vai sair de lá batizado. Tudo isso tem. Então para que eu vou investir tempo, Jardel, buscando do Espírito Santo? Eu não tenho tempo. Para que pedir para Deus uma namorada? Para que pedir para Deus se eu vou ou se eu fico? Se eu volto ou se eu permaneço? Para que pedir para Deus? Para que buscar essa intimidade com o Espírito Santo? Deus entregou uma missão para Zorobabel. E disse-lhe que não poderia ser feita pela sua própria força. Tinha que depender do Espírito Santo. Deus disse isso para Zorobabel porque Ele sabe. Ele conhece o meu interior. Ele conhece esse meu coraçãozinho safadinho. Ele conhece esse meu coraçãozinho e o teu coraçãozinho também, que muitas das vezes é rebelde. E não quer fazer como é para fazer. Não quer fazer pelos caminhos que deve ser feito. Nós queremos fazer pelo nosso caminho. Nós queremos ir no nosso caminho. Lembra do profeta Elias? Quando Deus vai ao encontro dele na caverna. Elias, meu filho, estava te procurando lá, e não te achei. Deu o maior do trabalho para te encontrar. O que tu está fazendo nesse buraco aí, Elias? Você conhece? Elias, volta. Volta o quê? Quem lembra? Volta nesse teu caminho. Volta nesse teu caminho. Esse é o teu caminho. Tu viste onde é que dá o teu caminho? Nesse buraco. Nessa caverna. É aí que vai dar o teu caminho. Você pensa que tem um nariz para te guiar? Não. Para te guiar tem o meu Espírito. Tinha que depender do Espírito Santo. E Deus disse isso porque Ele sabia e Ele conhece que nós queremos estar em charge, que nós queremos estar no controle, que nós queremos estar no domínio, que nós queremos estar com o volante na mão. Eu paro quando paro, eu ando como eu quero, eu entro onde eu quero. Eu quero estar com o volante, eu não quero depender de carona. Como eu disse no início, isso é bom, mas isso tem que estar sob controle. Tem que estar num domínio. Deus colocou isso em nós, esse espírito de independência. Mas veja que coisa interessante que é esse Deus. Esse Deus que nos dá esse espírito de dependência, Ele mesmo nos dá, pelo espírito dEle, esse espírito de independência, esse espírito de querer fazer by myself, Ele colocou isso em nós. Agora, Deus nos dá o Espírito Santo dEle, para que nós dominamos esse nosso ímpeto, esse nosso espírito, e dizer ao Senhor, o meu ânimo, o meu ímpeto, a minha vontade, eu submeto ao teu Espírito. Isso é ser servo. Isso é ser doulos. Para resumir essa questão, esse celeuma que existe sobre o livre-arbítrio, esse é o meu livre-arbítrio. Eu resumo o livre-arbítrio a isso. Eu tenho o livre-arbítrio para dizer que o meu arbítrio está debaixo da tua vontade. Esse é o meu livre-arbítrio. Esse é o meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio, a minha vontade, o meu querer é estar submisso ao teu querer. Que vontade tremenda! Mando em mim ou não mando? Isso é dominar. Isso é ter poder. Isso é ser poderoso. Dominar
você mesmo. Aleluia. Como Deus, não é? Deus disse isso porque sabe que nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito, de ter o controle de tudo na nossa mão. Isso sempre falha. Isso sempre falha. Dá certo, sabe para quem? Para quem não conhece. Mas não adianta, irmão. Depois que você disse, eu aceito Jesus como meu Salvador, ou você entra no caminho dele, ou você é um crente rebelde. Amém? Eu não quero bater muito. Como Deus não quer que nós nos frustremos, Ele diz, Eliseu, Ele diz, Patrícia, Ele diz, Edeilson, não é pelo teu conhecimento, não é pelo teu dinheiro. Ele diz, troque o nome. Se nós não aplicarmos essa palavra no nosso coração, nós vamos morrer tentando. Você conhece a pessoa que morre tentando? Gasta o dinheirinho que ele tem todo tentando. Tentando. Não deu certo, tenta outra. Não deu certo, vai noutra. E assim vai. O dinheirinho que ele ganha, o dinheirinho dizimado dele. Os 90% que era para valer por 200 que fica na mão dele. Ele torra tudo tentando. Você sabe quem é que tenta, não sabe? Pois é. Às vezes nós nos apoiamos em outras pessoas. E quando elas não atendem às nossas expectativas, nós nos decepcionamos. Daí ele diz, dependa do meu espírito. Se alguém falhou com você, Deus não vai te desapontar. Ele é fiel, Ele cumprirá o que prometeu. Pessoas já me abandonaram, pessoas já nos abandonaram. Você conhece a história da Dino Life? Pessoas já nos abandonaram. Eu já me desapontei com pessoas. Já me desapontei. Está vendo esse cabelo branco? Quando eu vim para cá não tinha um cabelo branco. Está vendo essas rugas? Não tinha uma ruga. Eu era que nem a Amanda. Vai rindo porque não é contigo. Desapontamentos. Sabe por quê? Não, porque o cara é bom. Não, porque vai mudar. E aí você sabe aquela... que não é o Espírito Santo, é com quem você casou. Ai, vou te dizer. Bang. Glória. Deus está falando, não está? Deus está falando. Deus está falando aí. Vai marcando. Zorobabel recebeu uma tarefa e Deus disse, não dependa de ninguém, a não ser do meu poder, do meu Espírito. Deus diz para nós nessa noite, você fará o que você tem que fazer, você entrará aonde você tem que entrar, você vai para onde você deve ir, não na tua vontade, na vontade do Espírito Santo de Deus. Irmão, essa é a marca. Essa é a marca que nós temos do Espírito. Gálatas. Qual é a marca? Uma das marcas de que nós temos o Espírito Santo, diz Gálatas, Paulo aos Gálatas. Os que têm o Espírito são guiados pelo Espírito. Irmãos, enquanto você estiver sendo guiado pelo Espírito, você pode parar. É forte, segura aí, segura. É forte. Não sei de onde é que eu estou pegando esse negócio, mas é forte, segura aí. É forte, segura aí. Você pode parar na porta do inferno, na porta. Mas se o Espírito Santo de Deus te colocou ali, é o melhor lugar desse universo para você estar. Aleluia. É forte ou não é? Ninguém quer estar nem no inferno, mas na porta, que deve ser complicado, né? Na porta está vendo quem está entrando e tal, mas na porta.
E pastor, não vai não? Não, eu vou segurar por aqui. Ô glória! Ah, irmãos, dependa do Espírito. Eu podia falar muito sobre isso. Mas como nós queremos ainda depender da distribuir a Santa Ceia, eu quero um outro ponto que é muito importante. Primeiro ponto, então, diz o seu nome. Eu vou dizer primeiro o nome, e aí você vai dizer o seu nome, não é mesmo? Dependa do Espírito Santo. A primeira situação é o quê? Isso. Muito ruim, mas tudo bem. Foi muito ruim, mas tá bom. Segundo passo, irmãos. Olha aquele versículo daqui, que é o versículo 7. Olha o que é que Deus, olha o que é que Deus diz. Olha o que é que Deus diz como ele fala uma linguagem figurada. Quem és o quê? Quem és tu, ó grande monte? Que monte era esse? O que é que o anjo estava falando para Zorobabel? Quem és tu, ó grande monte? Na verdade, quem és tu, essa palavra aqui, ela é muito dividida, não é? Porque cabe também, o que tu és? O que tu és? Quem és tu? Quem é você? Sabe o que é isso? É os montes. Porque Zorobabel, eu penso, eu não quero nem interpretar, eu já vou direto para a aplicação. É errado, não faça isso, só eu posso fazer. Olha aqui. Numa interpretação minha, Zorobabel estava olhando para aquela situação. Meu Deus, eu não vou conseguir isso aqui. Olha o tamanho desse problema. Olha o tamanho dessa dificuldade. Isso cabe, irmãos, como uma luva para muitas situações da nossa vidinha. Não, rapaz, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Um monte. E é um monte, né? Fica aqui, não vai longe. É uma montanha. Não, rapaz, o advogado disse que não tem jeito. Que montanha, irmãos. Que montanha que é isso? Irmãos, olha aqui para mim. Bem baixinho aqui. Quantos matrimônios. Quantos lares. Que se você sair de dentro da casa e olhar para o teu lar. E aquilo não é lar, coisa nenhuma. Aquilo é um monte. Se nós estivéssemos num retiro, eu ia dizer aquele monte, sabe? Eu vou ficar só aqui. Aquele monte que a vaquinha faz, que sai até fumacinha quando está no inverno. Os nossos visitantes, eu não prego sempre assim. Só hoje que eu estou inspirado, porque, enfim. Mas é a verdade. Eu estou pegando um pouquinho do Donald Trump, vamos deixar de ser politicamente correto e vamos dar nome aos montes. O meu casamento está uma montanha. A minha vida espiritual está uma montanha. O meu relacionamento com os meus filhos está um desastre. Aí Deus diz para Zorobabel, olha para a tua montanha e diz assim para ela, quem és tu, montanha? Irmãos, isso aqui é palavra que veio do coração de Deus por boca de Zacarias, direto para um homem que estava diante de uma montanha, que estava com malas prontas, que já estava cogitando, na minha aplicação, retornar para a Pérsia, porque lá na Pérsia era melhor.
que é que Deus diz? Quem é? Olha para o teu monte. E aí nós temos que ter jactância. Aí nós temos que nos projetar. Aí nós temos que nos inchar. Quem és tu? Quem és tu, montanha? O que é que Deus diz? Diante de Zorobabel serás uma campina. Hein? Quantos que olham para o diagnóstico do médico, olham para o raio-x, olham... Você está me entendendo o que eu quero te dizer? Eu não sei qual é o monte. Na tua ótica, o que é que você vê? Qual é a situação? A conversão do meu marido. O que é esse monte? Te coloca no lugar de Zorobabel e recebe a palavra, porque é o mesmo Espírito que fala, só mudou o profeta aqui. E glória! Só muda o profeta, a palavra e a origem da palavra é a mesma. É o coração de Deus dizendo para os filhos, para os escolhidos dele: eu te escolhi, você não pode, mas a graça te alcançou, e a partir de a graça me alcançar, I can. Eu posso. Quem é você? Quem é você? Monte. Quem é você? Doença. Quem é você? Whatever. Qual seja o teu problema, olha para o teu monte, olha para a tua dificuldade, olha para as tuas limitações, que aí você vê que o teu poder não alcança, que o teu dinheiro não alcança, que a tua capacidade já está esgotada, você já está quase se entregando. Aí você vai dizer assim: eu preciso de algo mais potente. Lembra-te de ser submisso ao Espírito. Lembra-te de que é pelo Espírito Santo. Não tenta converter o teu marido, não tenta converter a tua mulher. Homem não converte homem, isso não é da nossa alçada. Câncer não está na minha alçada, lawyer não está, imigração não está na nossa alçada, mas está ao alcance da mão desse Deus que falou com Zacarias para Zorobabel. Eu posso, Zorobabel. Zorobabel, eu abro, Zorobabel. Zorobabel, se preciso for, eu faço chover ouro aqui. Não precisa do dinheiro do rei, Zorobabel. É aqui que essa visão, irmãos, são esses dois pontos. Que horas tem? Até que horas que eu vou? 8h30, está na hora de terminar já? E eu tenho ainda 8 pontos, só paguei 2? Vocês estão se baseando na pregação do pastor Linderson, do pastor Jardel, do pastor Daniel, e aí chega aqui, aí eu tenho que me encaixar no caminho deles. Não é bem assim. Ele estava lutando, irmãos, com falta de coragem. O povo olhava para aquele templo. O que é esse templinho aí? Esse templinho aí? Você tem uma fotografia do templo de Salomão, Zorobabel? Você lembra? A fotografia pesava não sei quantos quilos, de tanta glória que tinha. Esse templinho aí, falta de coragem. Ele lutava contra a letargia. Não, vamos deixar para amanhã. O próprio Deus reclama disso. É tempo de vocês morarem em casas empaineladas, pintadas, cheias de terequetê, e enquanto que o meu templo está lá, jogado às traças. O próprio Deus reclama. É tempo contra isso, irmãos. Irmão, se tem algo que mata o dirigente,
Se tem algo que mata, que derruba o dirigente, é eu ir falar com a pessoa. Irmã, a irmã pode. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Mata. Derruba. Mas como? Como é que foi? Então, será que eu errei? Porque foi Deus quem falou para mim falar com ele, com ela. Foi Deus quem me mostrou que é ele ou ela. Então Deus errou. Ele lutava contra essa letargia, contra a oposição lá de fora, você lembra? Leia lá, Esdras, capítulo 4, você vai ver com o que Zorobabel estava lutando. E, quem sabe nós vamos ajudar vocês a construir. Que não. Isso nos ensina um monte de coisa. Eles eram, sabe, eles eram um obstáculo que a força humana não tem como eu abrir, rachar. Não tinha como Zorobabel rachar a cabeça. Foi Deus que falou, foi Deus que mandou, foi Deus que nos trouxe para cá, foi Deus que abriu a porta. Está escrito que o ano se cumpriu, o tempo se cumpriu. Está lá, leia Daniel, seu desviado. Leia Daniel, está escrito lá que era para nós voltar. E agora tu diz que não é tempo? É com isso que ele estava lutando. Esse era o alvo que Deus tinha posto. Aquele negócio que vai em cima, sobre os ombros de Zorobabel. Deus insistisse para que ele fosse completar a sua tarefa, sabendo que o próprio Senhor reduziria, ele iria aplanar aquele negócio. A vitória seria ganha. Não tem atalhos. Irmãos, atalho existe para quem não conhece Jesus. Depois, você arrumou um trouble. Quando você batizou, e eu faço questão de firmar isso, quando a pessoa batiza pelas minhas mãos. Você promete? Olha, eu prometo. Você arrumou um problema. Você arrumou um problema. É bom entender isso. Nós arrumamos, não existe atalhos para quem conhece Jesus. Não existe atalho. O atalho, ainda que possa, mesmo que houvesse, as pedras ainda tinham que ser colocadas. Qualquer trabalho que vale a pena sempre começa tiquiquiquinho. Esse trabalho que hoje você vê aqui, irmãos, começou numa sala. Comigo, com o meu irmão, com a minha cunhada, com o meu sobrinho e com o meu filho Leonardo e a minha esposa. E quero te informar que no final do culto tinha apelo para aceitar Jesus. E eu quero te informar também que não foram uma, não foram duas, não foram 3 vezes que eu cheguei e disse, vamos desistir disso, cara. É muito difícil. Vamos desistir. Vamos lá, vamos ajudar o fulano de tal. Vamos lá ajudar ele. Aí quem vem com nós vem, entrega na mão dele, ele é o pastor, e aí nós vamos nos dedicar e vamos ajudá-lo. Acabou. Nós vamos estar pastoreando da mesma forma. Não. Uau. Pá. Não. Deus falou. Deus dirigiu. Nós queremos, sabe, irmãos, um princípio, voltando aqui, nós queremos um princípio simples, que explique a Bíblia. Como é que esse homem vai para lá e pega um versículo, uma palavra, uma vírgula. Ele pega uma vírgula da Bíblia e fala 2 horas. Como é que é? Eu quero aprender isso aí. Vai lá, dobra o joelho e vai orar e vai pedir que você vai conseguir melhor do que ele. Nós queremos uma experiência que nos coloque em um novo patamar espiritual, que elimine, sabe, aquela necessidade de escalar montanhas íngremes, sabe? Você está me entendendo aqui, a minha linguagem?
Nós queremos, sabe, um atalho. Nós queremos um atalho para... Não precisa tanta coisa assim. Não precisa orar tanto. Não tem. Eu já cansei de dizer isso. Se houver um outro método, você me diz. Porque tem porta que só a oração abre. Amém? Você está entendendo isso? Nós queremos uma... Sabe, irmãos, aqui entra aqui para o nosso lado. Eu vou colocar aqui. Eu quero os irmãos, sabe, que tenham uma certa perfeição. Eu não quero mais estar lidando com aquele que dá coice. Não quero mais isso. Não, eu quero só pessoas assim, como esse casal bonito aqui, o Emanuel e a esposa. Olha que coisa linda que Deus... Não quero mais lidar com... Não, deixa ele para lá. Nós não queremos mais o espinho. Puxa, não é assim que as coisas são. Não é assim que as coisas funcionam. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus, irmãos, às vezes, para encontrar, nós temos que voltar. Lembra de Josué? Não, Moisés, volta lá. Não é esse o caminho. Mas, Senhor, esse aqui é o caminho que todo mundo faz. Não. O caminho de todo mundo não é o meu. Moisés, volta e vamos passar aqui. Ó. Mas, Senhor, esse caminho aqui, pelo amor... Senhor, hello? O teu GPS está fora. É esse o meu caminho. É esse. Até mesmo Zorobabel, irmãos, que era o líder de Israel nesse momento, e que nesta visão ele recebe uma promessa de que viverá para ver a conclusão do tempo. Até mesmo Zorobabel, a quem é prometida a plenitude do Espírito Santo para completar o seu trabalho, esse mesmo Zorobabel ainda tinha que... Está marcado ali. Você vai ver. Pega no fio do prumo. Sabe o que é a linguagem figurada? Você sabe o que é um prumo? Sabe o fio do prumo, aquele peso, e lá em cima, aí você encosta aqui em cima o fio, e aí você olha pela linha, para ver se está no prumo. O que quer dizer isso? O que Deus disse para Zorobabel? Não olha para o monte, Zorobabel. Olha para o que você tem que fazer. Enfia a cara no que você tem que fazer. E não fica olhando para as circunstâncias. Zorobabel, o homem que Deus levanta. Bota aí, Zorobabel. Vai trabalhar, Zorobabel. Vai trabalhar, que no teu trabalho eu vou mudando as coisas. Conforme você vai caminhando, conforme você vai definindo, conforme você vai decidindo, as coisas vão acontecer, Zorobabel. 4 anos depois, Zorobabel coloca, bang, o selo na porta do templo. Aleluia, mesmo. Nós queremos avançar, mas muitas montanhas se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, Ele fala a você e diz às montanhas na sua frente, quem que você pensa que é montanha? No lugar de Zorobabel, coloque o seu nome. O salmista declara, muitas são as aflições do justo. Mas, que mas tremendo, hein? Que mas que muda toda a história, hein? Mas o Senhor de todas o livra. De todas as montanhas, Elis. De todas as montanhas, o Senhor te livra. É Ele quem te livra. Às vezes tem montanha que você passou e nem sabe que aquilo era uma montanha.
Terceiro passo, não vou comentar muito, para nós concluir. Proclame as bênçãos do Senhor. Irmãos, sabe que isso vai mudando conforme o tempo vai passando? A minha mãe era campeã nisso. Qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder. Mas mãe, aqui nem cabe o sangue de Jesus. E eu aprendi, levei uma pancada, irmãos. Do próprio pastor Vasquez. Teologia, muitos teólogos hoje ficam discutindo se é o sangue ou se é o nome. Eu não quero nem saber. Se é de Jesus, é bem. E resolve a parada. Não quero saber. Não tenho tempo para discutir teologia. O que eu sei é que eu preciso de uma intervenção dele. Ou do nome ou do sangue. Declare sobre os teus problemas. Declare as bênçãos. Declare as bênçãos. Declara a bênção. Abre a tua bocarra para declarar bênção. Abre a tua boca para proclamar graça. Como ele diz, graça. Haja graça e graça para ela. Graça. Sabe o que é graça? Graça, para resumir, graça teologicamente, é tudo o que Deus é. É tudo o que Deus tem na tua mão. Isso é graça. Tudo que Deus pode, tudo que Deus é, tudo que Deus tem na tua mão. Graça é Deus em teu favor. Declara, fala. Olha aqui, você sabe como é que Deus trabalha? Pela palavra. Haja bem. Tá? Sai dele. É assim que Deus trabalha. Há poder numa boca, no interior, que está sob o domínio do Espírito Santo. Tem poder nas tuas palavras. Em vez de você falar que esse homem não tem jeito, em vez de você falar que essa mulher não tem jeito, em vez de você tá amaldiçoando o teu filho, em vez de você estar amaldiçoando o teu patrão, em vez de você estar amaldiçoando esses Estados Unidos, declara a bênção. Declara a bênção. Esse ensino, esse princípio é importantíssimo. Declara a bênção. Declara pela tua fé. Você sabe a definição de fé de Hebreus 11? Fé é... Eu vejo aquilo que ninguém mais vê. Eu creio naquilo, no impossível. Isso é fé. Isso é fé. Vai nessa tua força, homem valoroso. Não posso dizer que aquilo é fé, porque quem está falando era Jesus com ele, né? Mas nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso. Um dia eu disse para uma irmã da nossa igreja, vai chegar o dia em que a irmã vai entrar com o seu esposo nessa igreja e vai sentar aqui o casal, a casa toda servindo ao Senhor. Isso é fé. Declara. Declara, tenha coragem. Fé, irmãos, existe um outro lado da fé que quase não se fala. Fé é ter a coragem de correr o risco de as coisas não acontecerem. Ou, de um outro ângulo, demorar para acontecer. Às vezes demora. Às vezes eu vou fazer, é longe. Minha mãe orou e orou com fé pelos 14 filhos. E ela não viu todos, mas ela disse que todos os meus filhos serão salvos. Declara a bênção. Não amaldiçoa. Não roga praga. Tem poder nas tuas palavras. E aquele que a usa bem, dela se alimentará. Declara para a tua montanha, montanha, tu és um vale.
Montanha, tu és uma planície. Doença, você é uma doença. Você é algo anomálico. Você é algo anormal no meu corpo. E o sangue de Jesus, com o nome de Jesus e a minha fé, vai te repreender. Declara. Usa esse poder. Usa o poder do nome. Usa o poder da palavra de Deus. Usa. Declara isso. Essa decisão vai mudar a tua vida. Essa decisão vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. A atmosfera no teu lar. Vai mudar o teu casamento. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. Mais 2 e eu concluo rapidamente. Deixa eu ver aqui. Eu até vou ver e não vou mais olhar. Não. Você sabe o que é não no grego? Não. Não abandona o projeto de Deus na tua vida por causa de alguma montanha. Não abandona o projeto de Deus por causa de alguma montanha, por causa de alguma dificuldade. Não faça isso. Nós aprendemos quinta-feira, irmão, venha no culto de quinta-feira. Se puder, você venha no de terça. Mas você tem que vir no culto de quinta. Venha no culto de quinta-feira. Viu? Faz isso. Irmão, nós aprendemos sobre fidelidade. Não interrompa, não aborte um projeto de Deus na tua vida por causa de dificuldade nenhuma. Na verdade, irmãos, essa dificuldade, ela vem para fazer o projeto brilhar mais. Isso? É. Essa dificuldade, irmãos, que aparece, essa montanha que se levanta, esse revés, essa tempestade, chame do que você quiser chamar, dê o nome que você quiser dar, isso aí só aparece para brilhar mais. Para fazer, sabe, irmãos, para fazer você morder na corda. Daqui eu não saio. Daqui eu não saio, daqui eu não largo. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem mandou. Foi Deus quem determinou. Não larga, não abandone, não abandone, não larga, não aborte. Não, e não, e não, e não. Morra, mas não abandone. Aleluia. Remá, sui, decas, urimianda, rabachá. Yes. A última. Linderson, prepara a Santa Ceia. É você, né? É você? O último, para nós encerrar. Não despreze as coisinhas pequeninas. Isso aí, coisinha, e eu entendo de coisinha pequenininha. Eu sei o que equivale a uma coisinha pequenininha. Baixinhos, não abandone. Fica com ela. Não abandona. Não despreze as coisas pequeninas. Vou desligar, porque eu não quero ir muito longe. O que é que tu tens na tua mão, Moisés? Tem uma vara? Pois usa essa vara. Uma vara. Dorcas. Foi Dorcas, né? Que foi ressuscitada por... Sabe por que ela foi ressuscitada?
O que ela tinha? O que tu tem na tua mão, Dorcas? Eu tenho uma agulha e um pedaço de linha. Ressuscita ela. O que é que tu tens na tua casa, mulher? Não tenho nada. Eu tenho lá umas gotas. Pronto. Não despreza. Não despreza. Não despreza. Esses pequeninos que você dá aula, como hoje a irmã Esther deu aula para um aluno. Um aluno de quantos anos? A irmã Raquel, não é? Eu disse Esther? Viu? Já estou promovendo para a estrela. Já estou botando a irmã lá em cima. Eu tenho essa, eu declarar isso aqui. Eu tenho que me, sabe? Para um aluno de 7 anos. Não despreze as coisinhas pequenas. Não desprezes. Você jamais chegará no 1000 se não começar com o 1. Fica de pé comigo. Aleluia. 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 Um minuto. Eu vou contar no meu relógio. 1 minuto para você dar uma olhadinha aí para dentro. Dá uma olhadinha aí para dentro. Dá uma olhadinha para dentro de você. Qual é a tua montanha? Qual é as tuas dificuldades? O que é que está te limitando? O que é que está te tirando do sério? O que é? O que é? 20 segundos ainda. Dá uma olhadinha para dentro de você. Diante de que montanha? O que é que está te apertando? O que é que está tentando fazer você abandonar o projeto? O que é? Vem aqui à frente. Dê 1 minuto. Vem aqui à frente. Vem, rapidinho. Não fica olhando para o lado. Vem aqui à frente. Eu quero orar contigo. Na verdade, quem vai orar é o pastor Joey. Vem aqui, eu quero que você reconheça às vezes que você está se estribando muito, sabe? Nós, às vezes, irmãos, o nosso coração, como o pastor Linderson falou, às vezes ele é safadinho e ele nos desvia, sabe? Ele nos desvia para nós confiar em nós mesmos. Chega um pouquinho mais para frente, que está chegando mais gente lá. Isso, querida, um pouquinho mais aqui à frente. No que é que você está se estribando? Que o Senhor está dizendo para ti, que o Senhor disse para ti: larga disso, homem, larga disso, mulher, eu estou aqui para quê? O que é que você está? O que é? Examine-se, examina aí, dá uma olhadinha, escrutina, dá uma olhadinha, faz um raio-x. Olha para dentro de ti, olha ao teu redor, olha para o teu casamento, olha para o teu lar, olha para o teu cônjuge, olha para o relacionamento com o teu filho, olha para essas coisas que se levantam, que se costumam, que o diabo costuma usar para nos desviar, Emanuel, para nos perturbar, para nos tirar a paz. Olha! E declara: hoje eu boto um ponto final. Hoje é o dia. Tome a tua santa ceia. Saia daqui cheio da presença de Deus. Saia daqui um novo homem. Saia daqui uma nova mulher, cheia, transbordando para alcançar os teus. Como aprendemos hoje de manhã, quando o copo esborda, que molha ao seu redor, seja essa pessoa no teu lar, no teu trabalho, ao teu derredor aí, enfim, em o nome de Jesus. Levanta a tua mão aqui para frente.
Levanta a mão aqui para frente. Você que ficou aí, que está tudo bem, levanta a tua mão aqui para frente, porque aqui estão aqueles que precisam. Levanta a tua mão aqui para frente e declara agora, em nome de Jesus. Ó Deus, no nome poderoso, no nome de Jesus Cristo, declaramos que esta montanha será planificada. Nós usamos a autoridade de profeta Zacarias nesta noite. Nós profetizamos planificação no nosso trabalho, no nosso casamento. Nós profetizamos planificação nos nossos projetos. Nós profetizamos planificação no nosso ministério. Nós profetizamos planificação na nossa saúde. Nós profetizamos planificação na área emocional. Nós profetizamos agora a planificação na criação dos filhos. Nós profetizamos agora Senhor, a planificação na área imigratória, nos documentos legais. Nós, Senhor amado, profetizamos agora uma planificação em nossa vida espiritual. Nós profetizamos agora uma planificação em nossa família, Senhor. Deus amado, a tua igreja está clamando agora, Labachai. A tua igreja está clamando agora, Senhor. Nós tomamos agora a autoridade de Zacarias. Nós tomamos agora a fé de Zacarias. E nós profetizamos agora, desafiamos a montanha agora, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Não é Zorobabel que vai fazer, mas é quem está usando o Zorobabel que faz. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora, que a tristeza do coração, a montanha da tristeza seja planificada, que a montanha do desespero seja planificada, que a montanha da desesperança seja planificada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toda montanha que está impedindo a visão, que está impedindo, Senhor amado, os sonhos, que está bloqueando o caminho, que está tapando a passagem, nós agora, Senhor, tomamos a autoridade de Zacarias, tomamos a unção de Zacarias e profetizamos, desafiamos agora toda e qualquer montanha que se levantou diante dessa igreja, que se levantou diante desse povo. Nós desafiamos agora esta montanha diante do poder do nosso Deus. Será planada, vai ser uma campina e a igreja vai passar. Você vai passar, você vai caminhar, você vai marchar, você vai sorrir, você vai colher. A montanha da acusação seja desarraigada agora, arrancada, em nome do Senhor. A montanha do medo, a montanha dos vícios, a montanha da religiosidade, nós ordenamos agora: tu serás uma campina, não vai sobrar nada de ti. É no nome do Senhor Jesus Cristo que profetizamos. É pela graça, é pela graça, graça, graça. Eu queria que você tocasse em 3 irmãos agora. Toque e diga assim: graça sobre graça. Diga graça sobre graça. É pela graça, Zorobabel. É pela graça. Quem és tu, ó monte? Quem és tu, ó monte? Os obreiros se posicionem. Nós já podem começar a partir os elementos, a partir o pão. Nós vamos dar graça, vamos cear à luz dessa palavra de vitória. Tudo a ver com a palavra que foi pregada. Eu faço menção do texto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: e quando este corpo corruptível se vê revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Preste atenção no verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus
Cristo. Nós estamos aqui na ceia do Senhor dizendo, sabe o que? Com Jesus a morte morreu, a morte foi vencida pelo sangue de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus nos dizem, podemos celebrar, podemos crer na vitória, porque a morte morreu e nós acreditamos que o nosso Senhor ressuscitou, e por isso é que a gente pode celebrar a morte dele. Nós celebramos a morte dele por quê? Porque ele ressuscitou. Você pode dizer para algumas pessoas, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, aleluia. Nós vamos dar graças pelos elementos. Eu quero pedir, Jardel querido, segure aqui, segure. Nós vamos dar graças a Deus pelos elementos. Eu me permito fazer essa oração de gratidão. Os irmãos apresentem, levantem os elementos, ergam os elementos aos céus, e nós vamos dar graças, e nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, você recebe os elementos e aguarda. Você vai segurar em sua mão o pão e o cálice, e enquanto você segura, você vai cantar esse louvor conosco. Amém, queridos? Eu faço essa oração agora. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa palavra. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. A igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar, Senhor, a The New Life, celebra o teu nome, e nós recebemos a palavra pregada, nos apropriamos dessa palavra. É para nós, é para nossa casa, é para os nossos filhos. E ó Deus, reunidos aqui, te agradecemos, ó Deus, pelo suco da uva, o fruto da videira, ó Deus, que simboliza, é um símbolo do teu precioso sangue derramado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo pão que representa o corpo moído, o corpo que foi entregue, o corpo que foi surrado no nosso lugar. E nós, Senhor, uma vez mais celebramos a tua vitória, celebramos o teu amor, celebramos o sangue que nos comprou. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, receba os elementos da Santa Ceia e segure, aguarde um instante, e nós vamos, como é bíblico, cear todos juntos. Os irmãos podem, por gentileza, fazer a distribuição dos elementos, e você canta forte essa música comigo, amém? Você cante ao Senhor, adore ao Senhor, medite no que essa canção está dizendo. Aleluia. Aleluia. Que não é o seu lugar. Cante ao Senhor. Assim Cante ao Senhor. o mundo não conheceu. Aleluia. 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 Naquela cruz entregou o teu perdão, me alcançou um amor assim. Os irmãos que vão participar da ceia são batizados e estão em comunhão com a igreja. Permaneça em pé. Permaneça em pé, você que vai participar da ceia do Senhor. Um altar de adoração, Cante ao Senhor. Seja sempre exaltado. É a igreja do Senhor. Jesus, Filho É o povo que se de chama pelo teu nome, ó Jesus. Deixou a sua glória. É o povo que se chama pelo teu nome. É o povo que chama pelo nome do Senhor. De Deus. Aleluia. Cante ao Tu Senhor. és Jesus, Filho de Deus. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo
Jesus. a sua glória. Precioso nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome. O nome diante do qual todo joelho vai se dobrar. O nome que toda língua vai confessar. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Precioso nome de Jesus. Todos que vão participar da ceia já estão com os elementos em mãos. Alguém vai participar e não receber os elementos, sinalize por gentileza. Todos os meus irmãos aqui já estão. Ok. Faço menção da palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse pedaço de pão que você tem nas suas mãos, que nós temos em mãos, representa o corpo de Cristo, que foi moído, foi entregue no nosso lugar. Coma em nome de Jesus. Aleluia. Segure o cálice. Isso aqui é suco de uva. Isso aqui é só um símbolo. Um símbolo que aponta para a substância mais preciosa que já foi derramada sobre a face da terra. Nada é mais valioso, nada que já passou pela face da terra é mais valioso, precioso e ao mesmo tempo poderoso, glorioso do que o sangue de Jesus. É esse sangue que está simbolizado aqui nesse suco de uva. É o sangue que te cura, é o sangue que te perdoa, é o sangue que te liberta, é o sangue que te salva, é o sangue que muda a vida da sua família, é o sangue que te liberta dos demônios, é o sangue que te liberta da enfermidade, é o sangue que transforma vidas, o precioso sangue de Jesus. A palavra diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Façamos em memória do sangue de Jesus. Aleluia! 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 Diga aleluia! Faça alguma coisa para expressar sua gratidão. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A igreja do Senhor te louva. A igreja do Senhor te celebra. Obrigado, Senhor, por uma vez mais, fundamentados na tua palavra, cumprirmos essa preciosa ordenança. E nós, como igreja redimida, dizemos: eis-nos aqui, Senhor, aguardando a tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.